Sim, a gente foi uma merda, mano. Isso é que é a realidade. Agora ele tá chorando nos braços do Fernando Diniz. Não correu, não jogou, não deu um chute. Não deu um chute. Agora ele tá... Maiores vergonhas que eu passei na minha vida no estádio de futebol. E humilhação. Neymar, ó, saiu de campo chorando pra caramba. Das maiores humilhações, uma das maiores vergonhas da história do Santos Futebol Clube. O Santos acaba de viver uma das noites mais humilhantes da sua história recente. Uma goleada por 6-0. Um massacre em campo que vai muito além do placar. A torcida, que já vinha sofrendo, agora sente a ferida mais profunda. E no meio desse caos, a cena mais marcante: Neymar, o maior ídolo revelado pelo clube nos últimos anos, sai de campo em lágrimas, sem conseguir esconder a dor da vergonha que presenciou. O que essa goleada representa para o futuro do Santos? Será que o peso da camisa ainda impõe respeito, ou estamos vendo o início de um colapso irreversível? Hoje a goleada não foi apenas dentro das 4 linhas, foi na história, na moral e na alma de um clube que sempre carregou a bandeira de gigante. Se a goleada por 6-0 já foi uma vergonha histórica para o Santos, os comentários do Neto botaram ainda mais fogo nesse barril de pólvora. Em tom explosivo, o ex-jogador não poupou palavras, chamou de fiasco, disse que o time perdeu a alma e ainda cutucou a diretoria, jogando gasolina na crise. E quando o assunto foi Neymar chorando, Neto foi além. Questionou se o craque estava chorando pelo amor ao Santos, ou pela vergonha de ver o clube que o revelou se afundar dessa forma. Será que o Neto exagerou, ou apenas falou a verdade que muitos torcedores têm medo de admitir? Agora ele tá chorando nos braços do Fernando Diniz. Não correu, não jogou, não deu um chute. Não deu um chute. Agora ele tá chorando. Gente, por favor, se isso for Theo José, primeiro você, Marília, que você... Não, ele tá abraçado com o Fernando Diniz, ele tá chorando. Ele tomou o cartão, ele tá chorando copiosamente. Nossa, ele tá chorando. Ai, mas por que você não jogou? Por que você não fez gol? Por que você não ajudou seu time? Por que você não correu? Por que você andou em campo? Ó, como isso demonstra uma coisa ridícula por parte dos outros jogadores. Porque o que eu faço? Eu gosto do Santos, vocês não. O que você pensa disso, Marília Ruiz? O Neymar tá chorando. Ai, porque perdeu de 6-0. Marília Ruiz. Boa noite, Neto. Eu acho que como representante de alguém que lidera esse time, ele deveria ter uma postura um pouco mais adulta. Eu sempre brinco de chamar ele de Neymar. É muito triste, é vexatório você perder em casa diante de 54 mil santistas que têm feito a parte dele em Santos e em São Paulo. Sim, é vexatório, mas quando o principal ídolo, quando o jogador mais técnico, que amanhã provavelmente voltará à seleção, ainda bem que o Ancelotti não viu isso aí, né? Voltará à seleção brasileira, chora, aí os outros santistas fazem o quê? Não, e aí a torcida tá de costa, tá ele ali, aí vai dar aqueles esporros dos jogadores, vai fazer um ambiente pior. Aí o jogador que é o ídolo da maioria das... Não é meu. Meu não é. Meu não é. E respeito quem tem ele como ídolo, que os meus filhos são. O Júlio e o João amam o Neymar. Aí ele fica sentado, chorando, depois de uma derrota. O capitão do time chora lá dentro. Aí, valeu, Theo. Valeu, Quesada. Valeu, Marina. Não deu uma audiência coisíssima nenhuma. Nossa, deu tudo errado, Godoy. Mas nós estamos juntos, irmão. Aí depois eu xingo todo mundo. Vocês não precisam brigar, não. Brigo eu. Brigo eu aqui. Agora, pera, um jogador que é capitão do time tem uma atitude juvenil dessa e chamar a responsabilidade. Ah, eu amo o Santos porque eu chorei. Olha só, se tem alguém que não mede palavras quando o assunto é futebol, esse alguém é o Pilhado. E depois da derrota humilhante e vexatória do Santos por 6-0, não poderia ser diferente. O jornalista explodiu em críticas pesadas, sem poupar jogadores, diretoria e até mesmo o rumo do clube. Pilhado deixou claro que essa goleada não é apenas mais uma derrota, mas sim um reflexo de uma crise estrutural que o Santos vem carregando há anos. Para ele, esse placar é um vexame que ficará marcado na história. Um retrato da incompetência e da falta de comando dentro da Vila Belmiro. E humilhação. Neymar, ó, saiu de campo chorando pra caramba depois da humilhação do Santos dentro de casa contra o Vasco. Tem que chorar mesmo, porque o que aconteceu hoje com o Santos, um 6-0 dentro de casa,
diante da torcida que foi presente, que acreditava que o Santos agora poderia sair daquela parte de baixo da tabela. Cara, é pra chorar sim, e é pro torcedor do Santos chorar, gente. Porque o Neymar, ele mostra, né, com esse choro, um comprometimento com o Santos. O Neymar voltou pro Brasil. Agora, o cara voltar pro Brasil pra fazer parte de uma das maiores goleadas da história que o Santos sofreu, gente. 6-0 pro Vasco, dentro de casa, é humilhante. É pra chorar sim. É pro time do Santos colocar a cara e assumir a vergonha que fez hoje. E o Vasco, histórico, um 6-0 contra o Santos, fora de casa. Agora, o que passa na cabeça do Neymar num momento como esse? Cara, será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Irmão, eu não sei o que passa na cabeça de um jogador do tamanho do Neymar depois de levar uma goleada de 6-0 dentro de casa. Acho que o choro diz muita coisa. Que bizarro. O jornalista Fábio Sormani, conhecido por não ter papas na língua, foi ainda mais duro. Com raiva visível, ele afirmou que o Santos está ajoelhado diante da própria incompetência, chamando a goleada de mancha eterna e responsabilizando diretamente quem comanda o clube por ter deixado a situação chegar a esse ponto. As maiores vergonhas que eu passei na minha vida no estádio de futebol. Quando o Santos tomou de 7 do Corinthians, eu não estava lá, estava fazendo um outro jogo. Quando tomou de 7 do Internacional, eu também não vi, porque foi em Porto Alegre, eu também não estava lá. É a primeira vez que eu venho num campo de futebol e vejo o Santos tomar 6 gols. Eu nunca vi isso. Uma vergonha completa. Renúncia de todo mundo. O técnico Kleber Xavier tem que pedir demissão a caminho do vestiário. E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se ele tiver vergonha na cara, ele pede demissão também, renuncia ao cargo. Renuncia o cargo. Ele não é digno de culpar o cargo que ele ocupa. Porque é uma vergonha o que está acontecendo. Olha aí, ó. Olha a manifestação. Isso é o que sobrou, gente. Porque a maior parte já foi embora. Uma vergonha que aconteceu. Uma vergonha. A torcida está indignada, com razão. Foi uma humilhação. 54 mil pessoas, mais de 54 mil pessoas tiveram aqui. Saiu de Joinville. Eu encontrei com o pessoal de Manaus aqui, encontrei gente de todo o Brasil que veio ver esse jogo. Uma vergonha. Agora eles vão demitir o técnico. Qual é a convicção? São macho, tem que segurar. Agora segura, meu companheiro. Vocês não quiseram segurar? Então agora segura. Não é porque perdeu de 6, agora vocês vão mandar embora. Cadê a convicção? Peça a demissão, Marcelo Teixeira. Dê a vergonha na cara. Renuncie. Belmirolândia, fora do Santos. Subam do Santos. Olha aí, ó. Fora essa Belmirolândia. Subam. Fora todo mundo. Isso é uma vergonha. Benjamin Beck, o Benja, também desabafou com críticas pesadíssimas. Ele foi direto ao ponto, chamou a derrota de vergonhosa e disse que o Santos, que já brilhou no mundo com Pelé e Neymar, hoje vive um dos momentos mais tristes de sua história. Uma das maiores humilhações, uma das maiores vergonhas da história do Santos Futebol Clube. Depois daquele 7-1 do Corinthians no Pacaembu, hoje entrou para a história. Que vergonha fez esse time do Santos. Mas a culpa, gente, é da diretoria. Montou um time ruim, um projeto em cima apenas do Neymar, não quis contratar um treinador, trouxe um cara que não é técnico. Então deu o que deu. Pegou um Vasco que resolveu jogar muita bola, Felipe Coutinho deitou e rolou. Foi 6-0 no final, ainda quase sai o 7º. Torcida organizada do Santos virou de costas pro time, tem que virar mesmo. O Neymar caiu chorando dentro de campo, é pra chorar mesmo. Mas quem tem que chorar é o torcedor do Santos. Foi uma vergonha, uma humilhação. E depois de tudo isso, a goleada de 6-0 para o Vasco não é apenas um placar, é um tapa na cara da história do Santos e de sua torcida. Pilhado, Sormani e Benja já soltaram o verbo. Mas agora eu quero saber, o que você acha dessa vergonha? A culpa é dos jogadores que não mostraram vergonha na cara? Da diretoria que deixou o clube chegar nesse buraco? Ou você acredita que ainda existe saída para o Santos depois dessa humilhação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da torcida é a mais importante nesse momento. E claro, se você concorda que essa goleada vai ficar marcada como um dos piores momentos da história santista, já deixa o like e compartilha esse vídeo para todo mundo debater junto com a gente.